Outras palavras numa conversa exclusiva com o pastor Ariovaldo Ramos, essa liderança da Igreja Evangélica Progressista, a igreja que busca o resgate da democracia junto com o povo brasileiro. Pastor, é um momento de falar de esperança, de fé ou de entregar um pouco a situação? Nós só falamos de esperança e de fé. Os cristãos são movidos pela fé e sustentados pela sua esperança. Então, nós temos fé de que vamos vencer, vamos recuperar a nossa democracia e vamos rever toda essa situação e retomar os destinos do nosso país. E essa é a nossa esperança, é nessa esperança que estamos resistindo e lutando. Quando a gente fala do Brasil atual, o que o senhor diria? Por que nós estamos passando por tudo isso, por essa aprovação? Que país é esse, pastor? Bom, esse é um país tomado por corruptos, hoje, não é? Tomados por corruptos que estão tentando sobreviver às custas do golpe que deram para que não sejam cobrados pelos crimes que cometeram. E são o subproduto de uma elite subdesenvolvida que ainda não entendeu que se não houver nação para todo mundo, não tem nação para ninguém. Uma elite subdesenvolvida que, por algum nível de desinformação, acredita que interessa ao capitalismo internacional o fortalecimento da empresa nacional. A empresa nacional não interessa ao capitalismo internacional sob hipótese alguma. O capitalismo internacional quer transformar o Brasil numa republiqueta extrativista com mão de obra análoga à escravidão, que é o que a gente tem nessa reforma trabalhista levada a efeito de forma espúria, de forma absolutamente ilegítima, por um Congresso que, como diz o Apocalipse, expôs a sua alma à venda como se fosse um lugar de curtume e que está aceitando a melhor oferta. O Brasil virou um grande balcão de negócios. Quando a gente fala desse cenário, logicamente estamos falando das Alterosas, de Brasília. Como fazer para que a gente possa ter, de fato, naquele espaço, deputados e senadores representando o povo brasileiro? Bom, primeiro temos de votar com maior consciência. A gente nunca pode esquecer que o voto é a nossa maior arma. O voto é dado numa certa condição político-institucional. Então, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma eleitoral que repense a representatividade, que repense a proximidade entre o eleitor e o eleito, porque hoje a gente tem um voto em que você vota em quem mais aparece e não em quem você conhece, porque você não tem nenhuma relação com o eleito, com o candidato, a não ser o quanto ele é capaz de aparecer. E o quanto ele é capaz de aparecer é proporcional a quanto dinheiro ele consegue amealhar. E aí as formas como ele amealha são outros 500. Então, esse sistema é pecaminoso. Esse sistema incita a pecaminosidade, porque é um sistema em que o candidato não precisa ter, de fato, contato com o eleitor. Ele precisa que o eleitor seja convencido pela propaganda maciça e massiva. E isso não é democracia. Então nós temos de fazer uma reforma política, nós temos de fazer uma reforma eleitoral, nós temos de repensar toda a estrutura do voto, nós temos de ter uma capacidade maior de averiguação do voto. Por exemplo, você tem países que têm a urna eletrônica, mas você acaba de votar e você recebe o seu voto e deposita na urna. Ou seja, se você precisar conferir,
A conferência está à mão. Se houver alguma impugnação, a possibilidade da conferência está à mão. Porque se você precisa depender de terceiros para verificar a sua cidadania, você já não é mais cidadão. Tem de estar na sua mão, tem de estar diante de você. Então, tudo isso tem de ser repensado e tem de ser repensado com rapidez. Porque senão a gente retoma a democracia parcialmente, porque não conseguiu mudar o sistema, não fez as reformas necessárias e continua exposto ao mesmo movimento. Foi o que aconteceu em relação à ditadura militar. A gente não se livrou do entulho autoritário. A gente tem ainda uma polícia militar, que é subproduto do programa militar de combate aos inimigos da nação, que eles elegeram e que elegeram para isso e que rotularam como inimigos o povo que não concordava com o que eles estavam fazendo. Então hoje você está em tudo quanto é cidade do país e você é abordado por esse sistema militar de policiamento e você é abordado como se você fosse um inimigo, como se você fosse o camarada que ameaça a sua nação. E por isso você não consegue fazer uma manifestação pacífica, porque o sistema militarista de policiamento provoca a reação do povo, provoca a corrida, provoca o desespero e ataca gratuitamente. Então, isso tudo é entulho autoritário. É uma tarefa que a gente devia ter realizado e a gente não realizou.